hoje eu atendi um cliente e eu confesso que eu fiquei um pouco sem graça porque eu não consegui orientá-lo. Ele me contou a seguinte história: ele teve a concessão da aposentadoria, fez o requerimento da aposentadoria, que não foi comigo, e ele me disse que antes mesmo de saber da aposentadoria, que isso acontece, começou a receber as ligações para empréstimo. E ele não sabia, ele falou, bom, que estranho, estão me ligando para perguntar se eu quero empréstimo, mas eu não estou nem aposentado, e aí começou a não nem atender as ligações. Num dado momento, ele, tão enjoado de receber as ligações, pediu para a esposa atender, e aí esse pessoal dessa empresa de empréstimo utilizou de outra técnica, falou para a esposa dele, olha, eu queria falar com seu marido, porque a aposentadoria dele já está disponível no banco tal, então ele precisa ir lá para receber. Quando ele foi atender, ofereceram um empréstimo, e aí esse primeiro empréstimo ele aceitou mesmo antes de ir lá fazer a implantação do benefício. Ok. Pouco tempo depois desse primeiro empréstimo contratado, ele recebeu uma outra ligação de uma outra empresa, também oferecendo empréstimo. Dessa vez ele não aceitou. Mas quando ele foi conferir na conta dele, entrou um valor X lá na conta dele, e ele foi verificar e era de uma empresa de empréstimo. Ele entrou em contato, falou, olha, eu não aceitei, não tenho empréstimo nenhum, queria devolver esse valor. E aí eles aceitaram a contestação dele, conseguiu devolver esse primeiro valor. O que ele fez? Entrou em contato com o INSS, fez aquele bloqueio dos empréstimos e ficou tranquilo. Meses depois, recebeu uma outra ligação de empréstimo, oferecendo empréstimo, ele também não aceitou, e aí, quando foi ver, tinha um valor X lá na conta dele. Isso aconteceu reiteradamente. Então, o primeiro empréstimo ele aceitou, o segundo ele não aceitou, devolveu, bloqueou no INSS, verificou na conta dele mais 2 empréstimos, tudo de empresas diferentes. E esses 2, já que esse que ele devolveu deu tanto trabalho para devolver, ele falou assim, sei lá, R$1.000, está em só parcelas de R$100, eu vou aceitar. Já que está dando tanto trabalho para poder devolver, eu vou ficar com esses 2 empréstimos. Ficou. Só que no quarto empréstimo ele achou absurdo, porque 4 empréstimos, 3 empréstimos, ele aceitou, 3 empréstimos que ele não aceitou, e eles ligando, e esse quarto que caiu na conta dele, novamente, ele já tinha feito bloqueio no INSS. E aí ele entrou em contato com o INSS, e eles falaram, não, aqui não tem bloqueio nenhum. E ele entrou em contato com a empresa, e aí está nesse processo de devolução, eles até encaminharam uma fatura para ele devolver. Eu perguntei se ele havia conferido os dados, porque também existe fraudes nessa devolução, diz ele que conferiu, devolveu e solicitou a quitação desse empréstimo. Ok. Aí ele me procurou por essa indignação desses empréstimos estarem caindo na conta dele, inclusive desses 2 que ele não aceitou, mas utilizou, e aí eu entendo que se ele utilizou, na verdade, como é que, como é que vai contestar, como é que vai judicializar, como é que vai reclamar? E aí ele saiu de lá do escritório assim, sem muita direção, e eu fiquei sem saber se realmente era isso mesmo, se não teria como fazer, porque de fato existem essas ligações dessas empresas, mas como é que vai travar isso, uma vez que ele é complicado? Bora lá, Luciana. Olha, você tem diversos dispositivos aí do Código de Defesa do Consumidor para poder invocar nesse caso. O mais importante deles aí, que eu considero, no primeiro momento, artigo 54C, que ele é uma inovação trazida pela Lei 14.181, que é a Lei do Superendividamento, que ela veda essa prática, porque essa prática ela é considerada assédio de consumo. É proibido ao fornecedor assediar ou pressionar o consumidor para que contrate um crédito, né? Fica tudo muito estranho, né? A pessoa nem aposentou e o banco, o fornecedor já tem notícia de que ele está para se aposentar e já está ali igual o urubu em cima da carniça, né? Então, isso é assédio, proibido, tá? Prática abusiva. E ainda dentro das práticas abusivas, tem um argumento que a gente estava até discutindo lá no Congresso de Direito do Consumidor,
que é uma tese do Rafael Switzer, um amigo nosso aqui da comissão aqui de Minas. Ele defende o seguinte, que na linha do que o artigo 39, parágrafo único do CDC dispõe, o código, o que ele fala? Que produto ou serviço entregue ao consumidor sem prévia solicitação equipara-se à amostra grátis. Então, quer dizer, se o banco foi lá, não foi um erro do banco, o banco deliberadamente, ele foi lá e disponibilizou na conta da pessoa um dinheiro que ela não solicitou, que é de um contrato de empréstimo, né, que ela não solicitou, isso a gente está estudando aí essa possibilidade, né, de invocar isso como amostra grátis. O que acontece na prática em relação a esses valores que ele aceitou, que ele utilizou? A gente sempre recomenda não utilizar. Caiu um valor que você não reconhece, que é objeto de um contrato que você não celebrou, devolve o dinheiro. Normalmente é isso que acontece, entra com obrigação, né, com ação indenizatória, e invocando tudo isso, né, LGPD. Eu, no treinamento aí do Renato, tem um modelo de petição que eu já disponibilizei em relação ao empréstimo consignado não solicitado, que é uma petição bem completa, ela fala ali das próprias regras do empréstimo consignado, que são violadas nesse caso, fala de Marco Civil da Internet, LGPD, enfim, busca essa petição aí com o pessoal, que ela tá lá no banco de dados lá, tá, de petições. E outra coisa, que eu sempre digo o seguinte, como que uma relação de consumo ela se forma juridicamente, né? Você tem duas hipóteses somente, né? Ou o consumidor voluntariamente busca o fornecedor, porque ele tem interesse naquele bem de consumo, então, poxa, vou lá na loja comprar camisa, vou no banco contratar um crédito, né? Vou ao banco contratar um seguro de vida. Ou então ele recebe uma oferta do fornecedor e ele resolve aderir àquela oferta. É aí que está o grande problema, porque nessa hipótese da oferta é que o consumidor, às vezes, fica de saco cheio, né? E não está ali, o negócio é tão violento, né? O fornecedor ele faz isso de forma tão agressiva, por isso que virou assédio, né? É proibido o assédio de consumo, que ele, às vezes, contrata para se livrar daquele agente financeiro ali, né? Aquela empresa ou aquele banco que está oferecendo. Então, assim, o que a gente precisa também é educar o consumidor, simplesmente falar assim, cara, não quero, ponto final, e se você insistir, eu vou te denunciar. Porque eu não quero, você está me assediando, você está violando o artigo 54C, inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor. Se eu quiser empréstimo, eu te procuro e solicito, né? Ou então, se você me oferecer, me dá um tempo para pensar. Uma outra coisa muito importante, né, que o consumidor não faz, e eu considero o papel do advogado extremamente importante nesse sentido, sempre orientar. Orientar como? Nas redes sociais, principalmente. Falar o seguinte, olha, você ofereceram um empréstimo para você, fala assim, ok, é um direito do fornecedor oferecer, né? Ele está ali, é o trabalho dele. Mas faz o seguinte, olha, então me dá aí uma via do contrato que eu vou levar para o meu advogado analisar. Eu vou levar na Defensoria Pública, né? Se for um consumidor, né, de baixa renda, tal, que se enquadra ali nos casos em que é assistido pela Defensoria Pública. Ou então, não, vou levar no PROCON. Vários PROCONs, eles fazem esse trabalho, eles analisam o contrato antes. Porque é direito do consumidor, com base no direito à informação, artigo 6º, inciso 3º, o direito de refletir se ele deseja contratar ou não. Então, existe aí, nesse caso aí, claramente um vício de consentimento. Por quê? Porque o consumidor contratou no momento de pressão, no momento que ele estava sendo assediado. Tá? E aí, em relação aos empréstimos já contratados, né? Qual a dica que eu te dou? Verificar com o cliente, né? Porque é um direito dele romper esse contrato. Falar, eu, na verdade, não quis firmar, celebrar esse contrato.
Eu celebrei esse contrato sob pressão, tá? E ele, o código, a lei está do lado dele, porque ele é vulnerável. E as normas de defesa do consumidor são interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Então é o seguinte, poxa, não, ele me disponibilizou aqui 5.000, desses 5.000 eu usei 1.000. Mas não quero isso, não queria esse empréstimo. Então, poxa, devolve 4 e depois mais 1.000, né? Fala assim, eu estou te devolvendo aqui. Entendeu? Acho difícil você conseguir isso de forma extrajudicial, mas judicializa. Fala, eu quero a rescisão do contrato, eu quero fazer que esse contrato seja rescindido porque ele foi celebrado de forma abusiva. Né? E o idoso, aí, a pessoa aposentada, ela é presumidamente, inclusive, hipervulnerável, né? Porque justamente não tem o conhecimento jurídico e fica ali muito mais expostas a essas práticas abusivas, né? A esse assédio, essas técnicas agressivas de contratação. Entendi. Tá, então, mesmo nesses empréstimos contratados, cabe nessas hipóteses sob essa fundamentação o cancelamento, o rompimento. Cabe sim. Ele é hipervulnerável. Mas desde, lógico, o juiz vai exigir aí que seja devolvido o dinheiro. Sim, claro, com a devolução do valor. Entendi. Bom, tá, eu fiquei muito angustiada com isso. Luciana, aí o que acontece? Aí, agora, você já sabe juridicamente o que fazer. Bom, Vitor pintou. Porra, então dá para fazer isso? Dá, já que está na lei, beleza. Só que aí como é que você faz isso no cotidiano? Né? Por isso que é o mais legal. A primeira coisa que você tem que fazer é tentar fugir do judiciário em um primeiro plano. O judiciário vai ser teu último recurso. Porra, Renato, mas se eu não judicializar, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou pagar minhas contas? Né? Aí você vai fazer o seguinte, você pode ter uma atuação extrajudicial, que você vai colocar isso no contrato, e vai explicar para a pessoa, olha, o direito aqui existe, mas você tem 2 vias. A gente pode tentar resolver uma na forma extrajudicial, que não tem nenhum custo, e tem a forma judicial, que é um pouco mais morosa e tem custo. Qual que o senhor prefere? Entendeu? Adivinha o que ele vai responder? Sem custo. Ótimo. Então, vamos lá. Como é que eu posso fazer isso? Né? Porque aí não tem custas processuais. Você vai ter custos com um advogado. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma notificação extrajudicial para todas essas empresas que estão te oferecendo crédito, dizendo que você não autorizou a utilização de dados, você não autorizou e você está sendo assediada no momento do consumo, e que isso é um ato ilícito de acordo com o artigo tal. E se isso não cessar, em 48 horas serão tomadas as medidas legais cabíveis. Sabe o que vai acontecer quando você mandar essa notificação? Normalmente, o cara vai apertar o delete do nome daquela pessoa da base de dados. E aí você resolveu o problema daquela pessoa. Cobra para fazer essa notificação e é uma forma de monetização. Agora vamos para... Mas isso aqui eu já tinha falado outras vezes aqui em sala de aula, mas agora eu vou trazer um outro prisma. Né? Hoje em dia, são tantas as áreas que você pode dar publicidade àquilo que está acontecendo, que você, além da notificação, você pode